Oi, gente, boa noite. Vim aqui conversar com vocês rapidinho sobre esse livro aqui, A Peste, do Albert Camus. Eu vou estar fazendo a leitura de uns trechos e a gente vai estar conversando sobre esses trechos que eu vou ler de uma forma bem rápida, certo? É uma reflexão bem rápida que eu quero propor. Para quem não conhece, o Albert Camus foi um jornalista franco-argelino, certo? Nasceu na Argélia, mas foi naturalizado francês. Ele publicou esse livro em 1947, mas ele também tem outros dois livros muito conhecidos. Ele tem muitos livros publicados, mas outros dois são bastante conhecidos, que é O Estrangeiro e A Queda. Esse é o único dele que eu já li. E vamos lá, né? Para quem não conhece o enredo, uma cidade argelina, Oran, tomada por uma epidemia de peste bubônica, certo? E isso faz com que a cidade fique isolada do resto do mundo, né? Eles entram numa quarentena para evitar a disseminação dessa epidemia e isso traz todo um processo de reflexão dos personagens dentro dessa cidade e quem se interessar pode estar procurando o livro, certo? Vou ler aqui alguns trechos para vocês. Quando estoura uma guerra, as pessoas dizem: não vai durar muito, seria estúpido. Sem dúvida, uma guerra é uma tolice, o que não a impede de durar. A tolice insiste sempre, e nós a compreenderíamos se não pensássemos sempre em nós. Nossos concidadãos, a esse respeito, eram como todo mundo, pensavam em si próprios. Em outras palavras, eram humanistas, não acreditavam nos flagelos. O flagelo não estava à altura do homem. Disse então que o flagelo é irreal, que é um sonho mau que vai passar. Ele foca muito na questão do individualismo, vocês vão ver aqui em outros trechos que eu vou ler. Pensavam que tudo ainda era possível para eles, o que pressupunha que os flagelos eram impossíveis. Continuavam a fazer negócios, preparavam viagens e tinham opiniões. Certo? Vamos aqui para mais um trecho. A partir desse momento, pode-se dizer que a peste se tornou um problema comum a todos nós. Até então, apesar da surpresa e da inquietação trazidas por esses acontecimentos singulares, cada um dos nossos concidadãos seguira com suas ocupações conforme pudera, no seu lugar habitual. E sem dúvida, isso devia continuar. No entanto, uma vez fechadas as portas, deram-se conta de que estavam todos, até o próprio narrador, metidos no mesmo buraco, e que era necessário ajeitar-se. Foi assim, por exemplo, que a partir das primeiras semanas, um sentimento tão individual quanto o da separação de um ente querido se tornou subitamente o de todo um povo, e com o medo, o principal sofrimento desse longo tempo de exílio. Nesse ponto aqui, ele começa a falar sobre a questão do exílio. Quando a prefeitura determinou o fechamento, a quarentena da cidade, quem estava dentro tinha que ficar dentro da cidade, quem estava fora não podia entrar, certo? Então, se alguém estivesse em viagem, algo do tipo, não ia poder mais entrar na cidade. Pronto. Pode-se dizer que essa invasão brutal da doença teve como primeiro efeito o de obrigar nossos concidadãos a agir como se não tivessem sentimentos individuais. Nas primeiras horas do dia em que o decreto entrou em vigor, a prefeitura foi invadida por uma multidão de requerentes que, ao telefone ou junto aos funcionários, expunham situações igualmente interessantes e, ao mesmo tempo, igualmente impossíveis de examinar. A bem da verdade, foram necessários vários dias para que nos dessemos conta de que não encontrávamos numa situação sem que nos encontrávamos numa situação sem compromissos e que as palavras transigir, favor e exceção já não faziam sentido. A individualidade ela começa a perder o sentido, certo? E a coletividade é que ganha sentido nesse tipo de situação. Apesar desses espetáculos inéditos, parece que os nossos concidadãos tinham dificuldade em compreender o que lhes acontecia. Havia os sentimentos comuns, como a separação ou medo, mas continuavam a colocar em primeiro plano as preocupações pessoais.
A maior parte era sobretudo sensível ao que perturbava os seus hábitos ou atingia os seus interesses. Impacientavam-se, irritavam-se, e esses não são sentimentos que se possa contrapor à peste. A primeira reação, por exemplo, era culpar as autoridades. A resposta do prefeito diante das críticas de que a imprensa se fazia eco, não se poderia propor medidas mais flexíveis que as adotadas, foi bastante imprevista. Até então, nem os jornais nem a agência tinham recebido qualquer estatística oficial sobre a doença. Agora eu vou aqui falar uma das partes que a gente mais um dos aspectos que a gente mais está tendo que enfrentar nos últimos dias, depois que a gente começou a ter os primeiros óbitos da nossa epidemia, da nossa pandemia, certo? Mesmo nesse caso, contudo, a reação do público não foi imediata. Na verdade, o anúncio de que a terceira semana de peste somava 302 mortos não falava à imaginação. Por um lado, talvez nem todos tivessem morrido de peste. Por outro lado, ninguém na cidade sabia quantas pessoas morriam por semana em tempos normais. A cidade tinha 200 mil habitantes. Ignorava-se se essa proporção de óbitos era normal. É esse o gênero de detalhes com que nunca nos preocupamos, apesar do interesse evidente que apresenta. Ao público faltavam, de algum modo, pontos de referência. Foi só com o tempo, ao constatar o aumento das mortes, que a opinião pública tomou consciência da verdade. Com efeito, a quinta semana deixou 321 mortos e a sexta 345. O aumento, pelo menos, era significativo, mas não era bastante forte para impedir que nossos concidadãos, em meio à sua inquietação, tivessem a impressão de que se tratava de um acidente, sem dúvida desagradável, mas apesar de tudo temporário. Se eu for ler todos os trechos aqui que são interessantes, eu vou ler o livro quase inteiro. Mas essa parte mais inicial do livro, ela tem muito paralelo com aquilo que a gente está vivendo, né? Essas dúvidas da população, esse questionamento da população, mas essa quantidade de mortes não é habitual, né? Será que as pessoas estão morrendo mesmo disso daí? O que esse número de mortes representa, né? Será que ele foge à normalidade, certo? Esse tipo de questionamento é normal. São pessoas que não entendem epidemiologia, são pessoas leigas, né, em assuntos que envolvem epidemiologia. Mas é justamente por isso que a gente tem que dar mais ouvido às autoridades de saúde, né? As autoridades de saúde pública, e as autoridades de saúde pública também têm que se fazer entender. Essa é uma mensagem não só para a grande população, é uma mensagem também para as pessoas que trabalham nessa área. Elas têm que se fazer entender, elas têm que saber levar a mensagem, né? E como o Camus, há 70 anos atrás, né? Quase. Há mais de 70 anos atrás, na verdade. Falou, o individual ele passa a perder cada vez mais o sentido, né? O coletivo é que ganha o sentido num momento como esse, certo? A gente está vendo uma pandemia, né? A dimensão do que a gente está vendo é bem maior do que o livro nos apresenta, que a gente está vendo uma epidemia numa cidade, certo? E a nossa realidade é de uma pandemia, de um vírus. E tudo isso ganha uma proporção muito maior, certo? Mas assim, a sociedade brasileira ela tem retratado coisas que estão presentes nesse livro de uma forma assustadora, né? E a capacidade do Camus prever, antever isso foi assim, há mais de 70 anos atrás e num país europeu mostra que a gente ainda tem muito que evoluir, certo? A gente ainda tem muito que andar porque os séculos estão passando, né? E a gente continua tendo comportamentos que se repetem, né? A gente tem que entender que essa epidemia de coronavírus, essa pandemia de coronavírus, na verdade, ela vem para ensinar muita coisa pra gente e vem para mudar muita coisa nos nossos hábitos, certo? Muita coisa vai ser diferente depois dela. E eu espero que as palavras de Camus sejam um guia pra gente. Era isso.